Você já reviu muitas vezes esse lance? Já, 50 milhões de vezes, obviamente, né? Eu já até expliquei isso depois do jogo ali, até porque estava feito, porque o Palmeiras tem uma marcação mista, que se diz, né? Alguns jogadores marcam a zona, 3 jogadores marcam individual alguns jogadores do Flamengo e eles deixam um jogador sempre livre, dependendo do número que vai atacar. Então a gente sabia que entre eu, Bruno Henrique, Léo Pereira, um de nós estaríamos livres. Então assim, a gente sempre, aquilo ali, a gente falava, ó, o que tiver livre se separa e ataca a bola. Os outros limpa um pouco aquela zona, e aí tem os bloqueios, que é tudo trabalhado de certa forma, e ali foi mais a questão do instinto, a gente saber mais ou menos ler onde o Arrascaeta conseguiria bater aquela bola e onde eu poderia atacar. Eu tenho um padrão de atacar mais ou menos naquela zona ali. Então, obviamente, a informação para nós era importante, veio sempre do Rodrigo e da comissão, de falar que um de nós estaríamos livres, e aí a partir daí a nossa ambição de leitura e de atacar a bola, de entender a importância daquilo. Obviamente, o Palmeiras, eu vi que tinha um jogador ali que eu não me lembro, que estava perto de mim ali, e que talvez se ele tivesse um pouco mais ligado, poderia bloquear a minha corrida, poderia ter me atrapalhado um pouco, ainda bem que não, e aí é melhor. E a negociação, que não durou nem 24 horas, foi fechada durante a madrugada. Aqui em Brasília nem amanheceu direito. E eu vim trazer a notícia que o futuro de Marcos Leonardo está definido. Eu vou falar sobre isso, vou falar também de um excelente acordo fechado pelo Mengão após a chegada de Lucas Paquetá. Vou falar sobre as prováveis escalações de Flamengo e Corinthians para disputar a final da Supercopa do Brasil. Eu estou chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mini expose tático na área para falar do Corinthians de Dorival Júnior. Técnico histórico do Flamengo, Dorival Júnior arma um esquema tático muito parecido na equipe alvinegra. Tenta um losango de meio de campo, tal qual foi aquele, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Ele usa Ranieri, Breno Bidon, Rodrigo Garro e agora está usando o André Carrilho por conta do problema que teve José Martins. Isso tudo para sustentar e municiar uma dupla de ataque que se complementa muito. Assim como Pedro e Gabigol se complementavam, hoje ele tem Memphis Depay e Yuri Alberto. Yuri Alberto que causou realmente terrores na defesa rubro-negra no último confronto, atacando o espaço na última linha. Ele é um jogador de muita força e muita garra, muita entrega e um cara que finaliza bem com as duas pernas. É bom estar de olho. Defensivamente, os mesmos problemas daquele Flamengo de 22, só que aquele Flamengo não era tão explorado nesses problemas porque praticamente não perdia a bola, né? O Corinthians, quando perde a bola, só tem 7 ali basicamente e deixa os lados do campo sem nenhuma dobra. Muitas vezes, para compensar isso, o Ranieri se torna um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo para poder o Mateuzinho e o Bidu, que são os alas, poderem saltar um pouco mais e diminuir esse problema. Mas na maioria das vezes esse time fica sem dobra, deixando esses laterais no 1 contra 2 e assim sofre gols. Assim como sofreu, por exemplo, o gol no primeiro jogo do Brasileirão contra o Bahia, assim como sofreu também o gol do Vasco na Copa do Brasil no jogo do Maracanã, depois virado por eles. Então é um time que sofre bastante por meio campo curto, deixando espaço nos corredores para o adversário progredir, mas que com a bola tem muita qualidade e no ataque tem jogadores especiais, como o Breno Bidon, como o Rodrigo Garro, como o Memphis Depay e especialmente com poder de... Da questão do Alan. Por que o Alan não foi relacionado, se até o Saul machucado, né, operado foi? A questão é simples. É porque não seria muito bom um jogador que interessa ao Corinthians, um jogador que, que pode estar sendo negociado com o Corinthians, entrar em campo numa decisão contra o Corinthians, né? A Raíza Simplício trouxe que o Corinthians voltou a demonstrar interesse na contratação do Alan, do Flamengo, e avalia uma possível investida junto ao clube carioca. O meio-campista ficou fora da lista, então, de relacionados do rubro-negro para a Supercopa do Brasil, fato que aumenta as especulações sobre o seu futuro, né? A Raíza Simplício trazendo aí. Então o jogador nem viajou, não foi jogar justamente contra o Corinthians, que é a equipe que tem interesse nele. Faz sentido, né? Se o Felipe Luiz levou o Saul operado, relacionou ele pelo menos para viajar, e o Alan nem isso, é mais um jogador que tem sido pouco utilizado, que alguns jogos não é relacionado e tal. É mais um jogador que entra nessa lista, né? Juninho, o Vinha, o Alacian, que agora vou até falar sobre isso.
essa reviravolta e tudo mais, tem outros nomes aí, né, que saíram do Flamengo e que não eram utilizados. O Michael, né? E o Flamengo tá nessa linha, mantém no grupo, mantém no elenco jogadores que interessam ser utilizados. Os jogadores que não eram relacionados ou que estão ali, né, meio que colocados de lado, o Flamengo negocia para abrir brecha na folha. E tá muito bem, tá muito certo, até porque tem muito garoto da base subindo.